Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia com mais um Câmara Debate especial aí sobre meio ambiente e o programa de hoje falando especificamente sobre coleta de lixo e resíduos sólidos recicláveis em Uberlândia. Para falar sobre o assunto, aqui 4 convidados especiais. Primeiramente o vereador Rod do Solidariedade. Muito obrigado pela presença, Rod. Fernando, mais uma vez hoje aqui nesse debate, onde o Poder Legislativo se faz presente e coloca aqui as suas opiniões, o que vem desenvolvendo ao longo do tempo. Lembrando que é mais um assunto de tamanha importância, coleta de lixo e reciclados. É um assunto que hoje ganha cada dia mais grande polêmica, haja vista que todos nós enquanto cidadãos, devemos contribuir para que cada vez mais essa questão de coleta de lixo e reciclados, nós possamos atingir e, com isso, degradar menos o meio ambiente e dar uma qualidade de vida melhor a nossa população da nossa cidade, do nosso país e assim do nosso mundo. Estamos aqui para contribuir. Bom, com certeza. E o nosso objetivo é esse mesmo, levar informação, conhecimento e conscientização a você, cidadão uberlandense e da região aqui que nos assiste. Aqui também conosco, muito obrigado pela presença aqui, o Eunir Augusto, que tem feito um trabalho, ele é técnico na Prefeitura Universitária da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado pela presença aqui também. Tá, eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando do programa. Para mim é uma satisfação muito grande estar representando a Prefeitura Universitária da Universidade e mostrando todos os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na questão de sustentabilidade, né, focando não só a parte ambiental, mas também econômica e social, que é o nosso grande objetivo no que diz respeito à coleta seletiva aqui na universidade. Ok. E também representando aqui o Poder Executivo, a administração pública da cidade de Uberlândia, à frente da Secretaria de Serviços Urbanos, Eduardo Afonso. Obrigado pela presença, Eduardo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui nessa roda, batendo um papo com um assunto tão importante para a sociedade. Tá, que é a questão do lixo, que tornou-se um problema de todo o planeta e cada dia que passa esse problema tem aumentado e através de discussões numa roda como essa, com parlamentares, pessoas da universidade, do executivo, que surgem as ideias e eu que agradeço para a gente estar participando aqui hoje desse programa. Obrigado. Bom, e aqui também o vereador Davi Tomás, PSDB. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Câmara Debate. Bom, na verdade, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão relevante, né, que é a questão da educação ambiental e sustentabilidade. Eu acho que o grande problema do mundo nesse próximo século será o que nós faremos com o lixo. Então, o que a gente tem realmente que discutir com toda a sociedade, não só de Uberlândia, de Minas Gerais, do país, para que a gente possa dar uma destinação para o nosso lixo. Eu acho que Uberlândia hoje está bem contemplado com o lixo, eu acho que o trabalho começou e está sendo bem desenvolvido e hoje eu quero aí dar os parabéns principalmente ao professor aqui, né, praticamente um técnico da universidade, pelo trabalho que a Universidade Federal de Uberlândia faz, que é modelo no nosso país. Então acho que hoje eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com 2 técnicos, que é o Eduardo Afonso e o Eunir, pelo trabalho que eles têm feito na cidade, que a gente espera aí que isso possa ampliar para todos os bairros de Uberlândia, né? Hoje praticamente 40% somente da cidade tem a reciclagem, mas a gente espera que isso possa atingir aí os 100% nesse próximo ano ou nos próximos anos. Bom, é um problema bem dito aqui, um problema do planeta e nós vamos tratar da cidade de Uberlândia, mas levando informação também para as cidades vizinhas que nos assistem através do canal da TV Universitária, aqui no espaço da TV Câmara. Vou começar com o Eduardo Afonso, que é o secretário municipal de Serviços Urbanos. Existe há alguns anos a implantação da política pública de resíduos sólidos, né? E em 2013, as conferências de meio ambiente, a municipal, a estadual
e a Conferência Nacional, também que foi em Brasília, trataram justamente desse tema, que o trabalho feito, a gestão dos resíduos sólidos, né? Coincidentemente com o primeiro ano de gestão do senhor frente à Secretaria de Serviços Urbanos. Isso veio a agregar, essa discussão contribuiu para que desse um pontapé inicial no trabalho? Claro, foi uma ótima ideia, uma oportunidade enorme que a Conferência Nacional de Meio Ambiente escolhesse o tema, tá? Esse tema tão importante que é a questão do resíduo sólido, que passou a ser um problema não só do município de Uberlândia, mas de todos os municípios no Brasil. Então nós organizamos aqui a Conferência Municipal de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria do Setor, Secretaria de Meio Ambiente. Foi um ano produtivo, porque nós discutimos, fizemos diversas reuniões, depois teve a conferência, nós mandamos delegado em Belo Horizonte e depois na Conferência Nacional em Brasília. Então, o ano de 2013 foi, de fato, um ano assim, o despertar de Uberlândia para essa questão do resíduo sólido, que é um assunto sério. Nós temos em Uberlândia hoje 48 pontos de descartes ilegais, pontos críticos que a população elegeu para despejar o seu resíduo e que, apesar da cidade ter 11 ecopontos, locais adequados, que estão preparados para receber, nós temos agora que fazer um trabalho de conscientização da população que isso não pode continuar. Nós temos que ter leis que abrangem ainda mais, vai depender muito da Câmara Municipal, nós temos que ter leis mais rígidas e uma fiscalização severa. Fazer o que está sendo feito em São Paulo e no Rio de Janeiro, que no ano 2013 também foi um marco, porque eles fizeram a questão, mudaram as leis, multa. Hoje um cidadão que descarta um lixo no local irregular, ele é multado através do seu CPF. Se ele não pagar a multa, o nome dele vai para o SPC. Então, criou instrumentos e ferramentas para que aquelas pessoas que não se conscientizarem através do bem vai ser punida através da lei, através de multa. Bom, a conscientização ela funciona normalmente quando pega no bolso do cidadão, né? Não tem jeito. Né? Fernando, eu vejo que a questão da conscientização, a gente observa que existem várias propagandas, existe aquilo que vai para a mídia, que não é aquilo que atinge o objetivo. Eu quero salientar da grande importância de todos nós nos conscientizarmos. Sabemos que um litro de óleo que cai no rio, ele polui 25 mil litros d'água. Então, caro amigo vereador Davi Tomás, eu vou entrar com um projeto agora na Câmara Municipal, que vai tramitar naquela casa, no sentido de achar alguma forma que venha subsidiar. De que maneira? Nós sabemos que esses muitos restaurantes, bares, casas de shows que têm as cozinhas que fornecem as alimentações, muitas delas não respeitam a lei de conscientização sobre o ambiente, jogam o óleo no esgoto que vai parar lá no rio. Então, até conclamo Vossa Excelência para que possa até fazer parte desse projeto comigo, para que nós possamos achar nesse projeto formas de que é melhor esse proprietário, em vez de jogar esse óleo na rede de esgoto que vai para o rio, que vai poluir 25 mil litros d'água, que ele possa pegar esse óleo, colocar em uma bombona e que esse projeto ao qual a gente vai dar entrada na casa, a gente já está confeccionando ele, que ele possa ter um certo desconto na sua tarifa de água. Ou seja, a gente vai criar um mecanismo nesse sentido para que ele tenha um desconto na sua tarifa de água. Por quê? É melhor ele ter um desconto na sua tarifa da água que ele usa no seu dia a dia do que o executivo, a prefeitura, o departamento DEMAI gastar uma fortuna para se despoluir 25 mil litros de água com apenas 1 litro de óleo que vai para o esgoto e que vai para o rio. Então, assim, esse debate vai muito além, essa consciência vai muito além. Acredito eu que queria até deixar, já para o secretário, a gente está iniciando esse debate, muita coisa a gente vai falar, mas que usasse a Secretaria de Comunicação da Prefeitura e que já fizesse uma campanha já
a curto prazo para que ela atinja toda a nossa população, para que a nossa população comece a avançar cada vez mais em separar o que é lixo, o que é reciclado, em separar aquilo que pode ser vendido, aquilo que pode voltar em moeda para si próprio. Ou seja, a gente sabe que muito avançou, mas eu vejo que existe essa falha muito grande nessa comunicação, sabe, Eunir? Nessa grande comunicação, porque coleta de lixo, reciclado, separar um de outro, isso vai da conscientização. E a gente observa, a gente não culpa a população, a gente se culpa a si mesmo, eu me culpo a mim mesmo. Mas, à medida que a gente vai mudando no nosso dia a dia, né, e vai se adaptando às mudanças. Veja bem, hoje eu faço a separação dos recicláveis. Lá no meu bairro tem umas pessoas, alguns idosos que pegam, eu separo, entrego para eles, eu estou fazendo a minha parte, mas a gente vê que muito ainda, né, Eduardo? Muito ainda. A gente não pode só culpar tanto a prefeitura que tem esse poder de olhar para esse lado, mas também assim, que buscar essa conscientização. Eu quero deixar nesse assunto, Fernando, até então do Serviços Urbanos, Secretaria de Serviços Urbanos, que fiscaliza esses locais que recebem reciclado. Nós tivemos aqui na cidade um incêndio de tamanha proporção em um determinado lugar aqui, no bairro Marta Helena, do qual ficou uma noite inteira se queimando recicláveis. Eu te pergunto, lá existe fiscalização, lá está dentro das normas que exige a prefeitura? Porque isso me trouxe preocupação, porque os vizinhos entraram em alarme nesse acontecimento. Então, eu queria perguntar para o secretário como é que é feita essa fiscalização desses locais que recebem os reciclados, que compram, o tempo que eles ficam, se eles demoram nesse armazenamento, se já tem destino rápido, porque quanto mais vai se acumulando, maior o perigo, né, caro vereador Davi Tomás? Então, eu queria discutir esse assunto, essa questão do óleo que cai no rio, que infelizmente polui 25 mil litros de água. Não é? Bom, secretário, já que o assunto pendeu para esse lado, a gente pode começar por aí? Pode. O que ocorre? Essa questão, o governo Gilmar Machado, no início, criou-se um comitê do reciclado. Esse comitê não só é um conselho consultivo, ele é deliberativo também. Então, houve um avanço. E esse comitê, o que ocorre? Participa dele a universidade, o representante das cooperativas, dos catadores, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Serviços Urbanos, a própria Secretaria de Governo. Então, está tendo uma discussão permanente sobre isso. E uma das primeiras ações que nós fizemos foi tentar organizar essas cooperativas, que algumas já tinham começado no governo anterior, começou a questão dos ecopontos, e também já fez a instalação de 2 cooperativas. Nós tínhamos um caso aqui muito sério, que o número desses cooperados estavam na margem do Rio Beravinha, e essa semana nós terminamos de retirar esse pessoal de lá, e adaptamos a antiga sede da Sossamba, Sossamba mesmo? Liga de Samba, né? Liga de Samba. A Sossamba. Lá vai funcionar parte dessas cooperativas, e com todo o cuidado, porque toda vez que você faz um espaço igual esse, para ele alcançar o alvará, tem que ter o licenciamento do Corpo de Bombeiros. Então, a Secretaria de Serviços Urbanos é responsável por isso, e fazer esse tipo de fiscalização, então fica fácil. Ao mesmo tempo que a gente dá a contribuição, a gente solicita o Corpo Bombeiro, né, o documento necessário para ver se está cumprindo todas as seguranças necessárias. E o mais interessante do que o Eduardo está falando, eu acho que o Rod citou um exemplo sério do óleo, mas existe um programa no DEMAI hoje que é o inverso do que o Rod falou, né? Em vez de beneficiar quem não joga o óleo, hoje, na verdade, o DEMAI pune quem joga. Então, existe um Premende, que é um programa sério hoje no DEMAI, e que as indústrias poluidoras, postos de combustíveis, supermercados, ele paga pela contribuição do esgoto que ele está jogando lá no tratamento. Porque tratar esgoto hoje é muito mais caro do que tratar água. Então, também é o grande problema hoje dos municípios, seria o tratamento do esgoto, para devolver uma água menos poluída para o rio. Então, hoje a empresa, ela paga um coeficiente de poluição.
Então já existe esse projeto no DEMAI, conforme a poluição dele, ele aumenta o CAI. Então, por exemplo, a empresa que paga 80% do valor do esgoto, se ele poluir muito, ele vai pagar 2 vezes, 3 vezes, então o esgoto acaba sendo caro. Então, hoje, o empresário está tendo a consciência que ele não deve jogar o seu resíduo no esgoto. O lixo, gente, tem que jogar no lixo. E esgoto na rede de esgoto. Então, esse é um problema sério que eu acho que também o município agora está resolvendo. E isso tudo, gente, passa pelo processo que tem aqui hoje na universidade, é a educação ambiental. Eu acho que se não tiver educação ambiental, começar nos meninos lá na escola, no pré-escola, na escola, para que ele aprenda a separar o lixo seco do lixo molhado, nós não vamos resolver. Né? Então, o principal, né, Eduardo, seria separar o lixo seco do lixo molhado. Se fizer isso, gente, já é 50% de ajuda para o município e para a diminuição dessa degradação do nosso meio ambiente. Aproveitando o gancho aqui, eu queria que o Nilo, então, falasse sobre esse trabalho que é feito aqui na Universidade Federal de Uberlândia, que serve de exemplo aí para muitas cidades, e a Prefeitura Universitária, como que ela trata esse assunto do lixo e do reciclável, enfim, o trabalho de vocês, como é, Nilo? Fernando, vou iniciar com as palavras do vereador a respeito da questão da educação ambiental, que a educação ambiental ela caminha em paralelo com a gestão ambiental. Hoje nós temos a Prefeitura Municipal fazendo um trabalho muito bacana na Secretaria de Serviços Urbanos, em paralelo com a Secretaria do Bom Ambiente, né? O Hélio Mendes menciona dessa forma, e eu tive a oportunidade de participar dos fóruns da Economia Verde, de participar das audiências públicas todas. O Herbert, o pessoal que trabalha lá na questão ambiental faz um trabalho muito coerente, eu acompanho sempre, porque para nós na Prefeitura Universitária fazermos um trabalho de acordo com a Lei 12.305 de agosto de 2010, a gente tem que não só pensar a universidade, mas o extramuro da universidade, o que está acontecendo no entorno, para que nós possamos fazer um trabalho que funcione dos dois lados. O meu diretor de sustentabilidade, professor Euclides, ele acompanha todas as etapas do planejamento, e nós iniciamos o plano de gestão de resíduos sólidos. A palavra atacando é um pouco forte, né, mas nós focamos em diversos públicos. Então, no que diz respeito aos alunos de graduação, nós promovemos oficinas de material reciclável, trouxemos o pessoal das cooperativas para ministrar essas oficinas e mostrar para os alunos o que eles fazem com o lixo que é retirado da universidade. Fizemos um seminário de resíduos químicos, trouxemos 2 especialistas de São Carlos, de outras universidades federais para poder... Trazendo outros exemplos. Outros exemplos, outras experiências, e nós publicamos um manual para descarte de resíduos químicos, para ser seguido pela área acadêmica da universidade, como que se vai descartar o resíduo químico, qual a maneira correta de se fazer a rotulagem, como que nós vamos trabalhar a logística reversa disso. Ao mesmo tempo, nós nos preocupamos com o público que trabalha na universidade. Então, nós iniciamos na Prefeitura Universitária uma série de palestras de capacitação para os técnicos terceirizados. Então, nós trabalhamos com o pessoal da limpeza e conservação, depois trabalhamos em específico com o pessoal da jardinagem, depois trabalhamos com os motoristas, vigilantes. Os servidores internos aqui, o que cada um pode fazer. Sim. A sua parte. Exatamente. Já os técnicos concursados, nós promovemos um curso de capacitação em desenvolvimento sustentável, abordando esse questionamento. Não podíamos deixar de lado as crianças do ESEBA, então nós trouxemos uma parceria junto com a OPA, que é a Organização de Proteção Ambiental, a sede fica lá no Center Shopping, onde eles têm um projeto chamado Jogo Limpo, que já atendeu diversas escolas municipais e estaduais na periferia da cidade. Nós avaliamos o material desenvolvido pelo Felipe Saldanha, tive a oportunidade de ter a colaboração dele como estagiário na época da graduação, hoje ele é aluno do mestrado em Comunicação Social, e levamos esse material para a coordenação do projeto 3Rs do ESEBA. O que eu queria colocar
é com relação ao trabalho dos catadores, das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Nós estamos hoje saindo daquela condição de assistencialismo e profissionalizando eles. Então, todos os projetos que são desenvolvidos pela universidade, pela prefeitura municipal, é no sentido de profissionalizá-los. E a gente chega no gênese da questão, que é a questão do seco e o úmido. Porque, a princípio, é simples, mas a definição de tão simples, ela se torna complexa. Às vezes a pessoa tem um papel, mas ela não sabe se aquilo é seco ou é úmido. Ela tem uma lata, mas ela não sabe que lado que ela vai colocar aquilo. Então, muitas das vezes, problemas que nós enfrentamos, e até comecei um projeto de levantamento com sugestões pela Prefeitura Universitária para nós sabermos o que fazer, é que muito resíduo orgânico vai junto com o inorgânico para as cooperativas. Só que a comunidade, ao descartar o resíduo orgânico junto com o inorgânico, ela está levando insetos, ratos, escorpiões para dentro do galpão das cooperativas. Então a gente está prejudicando a qualidade, as condições de trabalho do pessoal dentro dos galpões. Então, assim, o trabalho de conscientização é um trabalho de formiguinho, o trabalho ambiental é um trabalho de cada dia, todo dia a dia nós temos que estar batalhando e sempre acompanhando e fazendo trabalho em paralelo. O professor Regis, atual prefeito universitário, ele agrônomo, ele tem uma preocupação muito grande também com relação à questão dos resíduos orgânicos, que nós não temos ainda a central de compostagem instalada, e no Triângulo Mineiro como um todo, uma central de compostagem para nós gerarmos esse resíduo orgânico, produzirmos composto orgânico a partir do resíduo. Reutilizar, na verdade, reutilizar o orgânico. O resto do orgânico. Eu vou ter que chamar um intervalo aqui, a gente volta rapidinho, um rápido intervalo, e o Câmara Debate volta já já, hoje falando sobre coleta de lixo e recicláveis em Uberlândia. Na programação da TV Câmara Uberlândia, você assiste Programa Escola do Legislativo. Transmissão dos principais cursos, palestras e eventos promovidos pela Escola do Legislativo. Acesso à educação legislativa e cidadania para toda a sociedade. Inaugurada em 30 de junho de 2013, a Escola do Legislativo avança contribuindo para a construção de um novo tempo na história da Câmara Municipal de Uberlândia. Criada para o fortalecimento da democracia, a escola abre as portas do parlamento, garantindo educação para a cidadania, conhecimento legislativo e participação popular. Sou voluntário a participar de todos os cursos. É interativo, é claro, né? Espero que possa ter mais vezes. Educar não é simplesmente a questão de sentar no banco e ouvir alguém falar, mas é uma questão de se preparar para uma vida melhor, para uma condição melhor para a nossa sociedade. E a Escola do Legislativo tem um papel fundamental. Em poucos meses de trabalho, a Escola do Legislativo promoveu 48 cursos, palestras e eventos regionais que contaram com a participação de mais de 3.000 inscritos nos eventos realizados no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia. Hoje a grande importância é a informação. Então, quanto mais informação, mais conhecimento. Acho que a sociedade muitas vezes reclama, mas ela também não participa. Então essa é a oportunidade da participação de todos. A iniciativa é brilhante e o Ministério Público aqui veio representado por mim e alguns outros colegas com o objetivo de mostrar qual é a atividade do Ministério Público e a relação que ele detém com o Poder Legislativo. Então eu acho que isso é muito interessante. O Ministério Público está com regozijo de participar desse evento aqui. A gente quer levar para Santa Vitória conhecimentos básicos dentro do Poder Legislativo. As matrículas são gratuitas e abertas aos vereadores, servidores públicos, estudantes, lideranças comunitárias e toda a população interessada nos temas que envolvam sociedade e poder legislativo. Escola do Legislativo. A Câmara quer melhorar a comunicação com você. Mais qualidade, mais informação, mais cidadania.
De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, mais um Câmara Debate da série Meio Ambiente, hoje falando sobre coleta de lixo e coleta seletiva de recicláveis em Uberlândia. Aqui conosco dois vereadores, aqui o Rod e o Davi Tomás, aqui também o Eunir Augusto, que é da Prefeitura Universitária da UFO, e o secretário de Serviços Urbanos, Eduardo Afonso. Eu vou passar uma questão aqui, mas antes eu queria convidar você, telespectador, a assistir uma pequena reportagem de maneira simples. A repórter Andréa Oliveira mostra como que é feita a coleta de lixo em Uberlândia e para onde é destinado esse lixo. Acompanhe. Este é o aterro sanitário de Uberlândia. Aqui chegam por dia cerca de 500 toneladas de lixo. O local funciona desde 2010 e a previsão é de que a vida útil vá até 2028. E quem pensa que aqui é só chegar e depositar os resíduos recolhidos está enganado. Para receber todo o material, o solo passou por um tratamento. Tudo isso para preservar o meio ambiente. O aterro sanitário ele é baseado em técnicas de engenharia para proteger o solo e o meio ambiente, principalmente o solo. Então ele conta com uma camada dupla de impermeabilização, que é o solo argiloso compactado, e a geomembrana de PEAD, que é um plástico muito resistente, muito durável, e essa camada dupla vai proteger o solo da lixiviação do chorume, da infiltração do chorume, que é um líquido que pode trazer prejuízos, principalmente à água, os mananciais. Então, tem essa principal questão na construção do aterro, que é a camada de impermeabilização dupla. Mas até chegar aqui, o lixo faz uma longa viagem. E para garantir que nada fique pelo meio do caminho, a gerente operacional da empresa responsável pelo recolhimento faz um pedido à população. Toda casa deveria ter uma lixeira suspensa para evitar que o cachorro passe, rasgue os sacos e deixe o lixo todo espalhado pela calçada, dificultando a nossa coleta. Outra preocupação é a forma como esse material é embalado. Nossos funcionários têm muito problema com o recolhimento dos resíduos, porque nos sacos vem materiais perfuro-cortantes, caco de vidros, agulhas, e são mal acondicionados, ocorrendo acidente com eles, Então, eu gostaria de solicitar à população para cuidar melhor do acondicionamento do lixo para evitar os acidentes com os nossos funcionários. Para facilitar a vida dos catadores e também da população, a cidade ganhou em alguns locais o sistema de coleta mecanizada, que agiliza o processo de recolhimento e garante que os garis não tenham contato direto com o material. A intenção é de que o sistema se espalhe por toda a cidade. Bom, você acompanhou então de maneira simples como que é feita essa coleta. Agora, mesmo apesar da coleta, secretário, a cidade, quando chove, são bueiros entupidos, é lixo no chão, enfim, o que fazer? Mesmo tendo a coleta, ainda existe essa problemática. Isso aí de onde vem esse problema? É horário errado que o morador coloca? É local inadequado? A gente vê alguns containers na cidade também, umas caixinhas verdes aí. Tem contribuído? Primeira coisa, uma cidade pode melhorar isso aí. Uma cidade educadora, ela começa pela a limpeza de suas avenidas, canteiros, praças, e nós estamos fazendo um grande esforço para que Uberlândia seja de fato um exemplo. Uberlândia até a década de 70 foi conhecida como Cidade Jardim. E hoje nós pegamos esses espaços públicos bem desleixados. Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo, recuperando esses espaços públicos. E na questão do lixo, Uberlândia é referência. Se vocês estiveram, inclusive, fazendo filmagem no aterro sanitário, o aterro sanitário é o melhor do interior de Minas Gerais, ainda tem uma capacidade de 18 anos de vida útil. Então, nós estamos bem servidos, tanto de coleta como de aterro sanitário. O gargalo de Uberlândia hoje é esse descarte indevido. Nós temos aí em torno de 42% da coleta seletiva. Vamos continuar ampliando. Semana passada nós começamos no bairro o Moarama. A partir da semana que vem nós vamos implantar no Custódio Pereira. Então assim, nós vamos fechando. Só um minutinho. Essa questão dos 40 locais regulares que o pessoal destinam esses entulhos, lixo orgânico também e outros,
A gente sabe que Uberlândia é uma cidade que possui 200 bairros e que tem só hoje 10 ecopontos esparramados. Então a gente sabe que o número de ecopontos pelo tamanho da cidade está desigual. Qual que é a projeção hoje da sua pasta com relação a ampliar esse atendimento, criar mais ecopontos na cidade? Tem essa projeção? Não, tem diversas coisas aqui que a gente pode discutir com referência. Primeiro, tem 11 ecopontos hoje. Agora, não adianta os ecopontos em toda a cidade se a população não estiver consciente que deve levar qual tipo de entulho que pode ir para ali. E eu vou citar, nós temos diversos exemplos, mas eu vou citar o bairro Guarani e o Tocantins. Os dois bairros são irmãos gêmeos, todos os dois têm ecoponto. E eu tenho 3 pontos críticos entre os dois. Então, isso o espaço está lá, está destinado à população, mas tem uma pequena minoria que não respeita, não utiliza o ecoponto. E eu vou, inclusive, nós estamos investigando, e é bom, eu acho que todas essas coisas nós temos que tirar debaixo do tapete. O que acontece? O ecoponto, ele é destinado para o pequeno gerador. Mas nós fomos verificar nesses locais, pontos críticos, a maioria das vezes, quem está despejando lá não é o pequeno gerador, é o pequeno transportador. É o pequeno transportador. E o que ocorre? Mas seria da construção civil? Da construção civil. E aí o que ocorre? Nós temos aqui construtoras que constroem prédio de 20 andares, você passa lá na porta, você não acha uma caçamba. Ora, eu fiz reuniões com as 15 empresas de caçamba de Uberlândia. Tem construtoras de Uberlândia, de porte, que nunca contratou nenhuma delas. Se não contratou as empresas de caçamba, ela vai estar utilizando o pequeno transportador, que não tem a responsabilidade, ele descarrega onde que é mais fácil para ele. Quando ela contrata a empresa que está licenciada para isso, essa empresa sabe como lidar com aquele lixo, qual local que ele deve julgar. Então, por isso que eu falo que vai ter, além do trabalho de conscientizações, nós precisamos melhorar a lei. O cidadão, na hora que for na prefeitura para pedir um alvará de construção, ele vai ter de estabelecer aonde que ele vai julgar aquele lixo, qual a empresa que ele vai contratar, e no final da construção, para ele ganhar o habites, essa empresa tem que dar para ele o documento, o certificado que comportou, que transportou. Em Belo Horizonte, por exemplo, já existe essa lei, né? Quando você começa a sua obra, você tem que ter a destinação do seu resíduo. Então, a empresa, para pegar o habite, é o que o Eduardo falou, ela tem que ter a destinação. Então, ela deve contratar uma empresa para poder colocar o lixo e transportar o seu resíduo. E aí, no final, ela recebe a quitação daquele serviço. E aí a prefeitura fornece o habite para a pessoa. Então, assim, e outra coisa que nós estamos fazendo, nós estamos procurando melhorar em todos os sentidos. Eu vou citar um exemplo, não vou citar a empresa, mas deveria até citar. Recentemente, nós temos 3 pontos críticos que são os maiores, que é o da Prolat, onde é que o pessoal descarrega o número. Nós estamos fazendo 1.780 viagens por mês de transporte desses entulhos. Nós estamos gastando R$200 mil mês, dá 2.400.000 no ano, só para fazer esse transporte. Consertar o estrago. E esse recurso poderia estar sendo destinado para a escola, para a educação, para o remédio, para a saúde. E então, quem está pagando é o contribuinte, uma coisa que o outro está fazendo indevidamente. Mas voltando ao assunto lá, o São Jorge, tem lá em frente à Caixa d'Água, um dos 3 pontos é o do São Jorge. E é São Jorge, aqui do Camaru e o do Prolat. Nós pegamos lá uma carreta de 3 eixos, do porte daquela que derrubou lá em São Paulo, a passarela, descarregando ali, chamamos, fizemos BO, teve enfrentamento com fiscalização. O caminhão estava vindo de uma multinacional que está a 20 quilômetros de Uberlândia, e estava autorizado a tirar 3 caminhões de entulho lá. O cidadão, como ele não contratou a empresa especializada, ele não tinha responsabilidade. Ele tirou da zona rural para julgar dentro de São Jorge. Então isso é uma aberração. Nós não podemos permitir que isso continue. E vai depender do trabalho de todos nós, dos vereadores, da fiscalização da prefeitura e da conscientização da população. Bom, tem outra questão também, que Uberlândia é espoliação fortíssima, muitos terrenos baldios, e isso é um prato cheio também para quem
solta entulho e é sem educação, né? Eu queria dizer o seguinte, essa conscientização, não só a conscientização, mas esse trabalho do serviço urbano da Secretaria é muito importante, principalmente na construção civil. E já tem cidades, por exemplo, que eles já reaproveitam esse material de sobra da construção civil. Correto. Isso também é importante, que a prefeitura possa adquirir esse britador, né? Na verdade é um britador que ele vai reaproveitar esse material e ele pode ser usado, por exemplo, em estradas vicinais. Isso já é feito. Essa sobra de material de construção pode ser reutilizado nas estradas vicinais de Uberlândia. Você imagina essas estradas de terra onde você tem um problema de atolamento, de caminhão de leite e tal, ou você usar o resíduo da construção civil. Seria ótimo, né? Eduardo, eu até quero indagar, porque há tempos atrás houve uma discussão na regularização das caçambas aqui no município de Uberlândia. Eu ainda não era vereador nessa época, a gente está hoje, eu quero até me atentar para isso. Houve uma discussão, regulamentou-se as caçambas aqui no município de Uberlândia. Nessa regulamentação, creio eu, que com certeza deve ter visto essa questão do resíduo da construção civil, deve ter colocado esse lei também. Então, assim, eu creio que não é em outra cidade aqui também, deve ser dessa natureza. O secretário pode falar isso para a gente? É uma questão de fiscalização, mas a gente sabe que a cidade é muito grande, tem problemas e tal. O destino do que é colocado nas caçambas, não é? Pela própria secretaria. Primeiro, nós temos que pegar a lei, tem coisas que atendem em parte. Agora, a lei precisa ser aprimorada e a fiscalização. Agora que fala em fiscalização, a Secretaria de Serviço Urbano é responsável pela fiscalização do Código de Postura. São 27 fiscais para fiscalizar propaganda. Cidade igual a nossa. Uma cidade de 700 mil habitantes. Nós temos, por exemplo, notificar os proprietários de lote quando faz a limpeza. Então, enfim, mas tem coisas que atende, mas hoje não atende 30% do que precisa. Por isso que nós temos que fazer um trabalho unindo executivo e legislativo para que, de fato, a cidade tenha uma lei específica. Agora, eu vou tocar a população não pode ser fiscal também? Ela pode fiscalizar, pode. Sim, por isso nós temos que criar um sistema. Também. Não só pode, como deve, né? Deve ser fiscal. Para finalizar aqui nessa pontuação minha, você tocou num assunto aí que eu não quero deixar passar em branco. A questão dos terrenos vagos. Nós temos hoje em Uberlândia 61 mil terrenos. Se eu colocar eles lado a lado, a média da frente de cada terreno é 12 metros. Olha, 12 metros. 61 mil, nós temos 730 quilômetros de frente testada de terreno, que a prefeitura tem que passar varrendo, tem que colocar iluminação. Dá para ir em Brasília voltar. Se eu pegar um jato aqui que faz essas linhas de carreira aqui, eu levo 1h30 para sobrevoar a frente desses terrenos. Agora, o que é mais sério? Nós estamos terminando de fazer agora, 60% nós já fizemos de roçagem, que a gente faz esse mutirão todo ano, a prefeitura criou o hábito. Agora, a responsabilidade de manter esse terreno limpo é do proprietário. Tá? E outra coisa, eu gastei esse mês no ano de 2013, 3.700.000 só com iluminação de poste em frente ao terreno baldio. Uberlândia desnecessário. Uberlândia tem... Desnecessário, porque o que ocorre? Quando Contagem é do mesmo tamanho de Uberlândia, ela tem 56 mil postos de iluminação. Nós pagamos a iluminação pública através do número de postos e não do consumo. Desnecessário para o dono do terreno, mas necessário para quem mora na rua, né? Questão de segurança. Agora, qual que é o problema disso tudo aí? É que quem paga, nós pagamos a iluminação, a energia, através da taxa de iluminação. E quem paga a taxa de iluminação é quem construiu. O dono esses 25 mil lotes, não paga nada. 61 mil terrenos, não paga nada. Então, por isso, nós temos que rever a lei e aprimorar. Tá? Bom, eu sei que todo mundo quer falar aqui, até o Eunir, que está quietinho aqui, ele quer falar também. Bom, esse assunto é bom, mas eu vou chamar um intervalo rapidinho aqui, você que está nos acompanhando hoje, falando sobre coleta de lixo e recicláveis em Uberlândia, no Câmara Debate. Não saia daí, volta já já. Veja na programação da TV Câmara Uberlândia, Jornal da Câmara, telejornal com matérias envolvendo sociedade e poder legislativo, informações dos principais fatos da semana.
No encerramento das atividades do primeiro ano deste mandato, a Câmara Municipal de Uberlândia realizou a prestação de contas, com a apresentação da planilha de gastos do Poder Legislativo no ano de 2013. Na oportunidade, houve devolução de quase R$1 milhão ao Poder Executivo, dinheiro este economizado durante a gestão de 2013. A entrega do cheque ao prefeito em exercício, Paulo Vicello, foi feita na Prefeitura de Uberlândia pelo vereador e presidente da Câmara, Márcio Nobre, e pelo primeiro secretário da mesa diretora e ordenador de despesas da Câmara, vereador Alexandre Nogueira. Na oportunidade, o presidente do Poder Legislativo sugeriu que o dinheiro devolvido seja utilizado pela Prefeitura para a construção de 2 unidades de educação infantil em Uberlândia. Obviamente, quando o prefeito chegar, nós vamos discutir sobre as sugestões feitas pelo presidente da Câmara. Também foram devolvidos à Prefeitura 5 veículos, sendo 2 carros, uma van e 2 motocicletas, os quais devem ser usados pela Prefeitura em departamentos que necessitarem. Câmara Municipal de Uberlândia, mais preparada para os desafios do crescimento de nossa cidade. A Câmara quer melhorar a comunicação com você. Mais qualidade, mais informação, mais cidadania. Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia com o Câmara Debate, hoje falando sobre coleta de lixo e recicláveis na cidade de Uberlândia, na série de programas aí falando sobre meio ambiente. Eu vou voltar aqui com o Eunir, que trabalha a gente falando aqui no intervalo, numa cidade pequena, que é a Universidade Federal de Uberlândia, que não tem especulação imobiliária, né? Não tem esse problema. Que é dono de todos os lotes. Que é dono de todos os lotes, mas que esse trabalho feito numa cidade pequena, ele pode ser ampliado para uma cidade grande, sim, além dos muros da universidade, como você bem disse mais cedo. E alguns exemplos assim que podem ser sugeridos aqui para o secretário e também para os vereadores, para que, né, projetos de lei sejam priorizados nesse ano e que o secretário aqui possa anotar no caderninho dele, de repente, colocar em prática dessa cidade pequena, servindo como exemplo essa grande cidade que é Uberlândia. Olha, foi colocado no bloco anterior a questão dos resíduos da construção civil. Uhum. Nós temos hoje, por exemplo, na cidade de Uberlândia, na universidade e no Triângulo Mineiro como um todo, a questão do descarte de pneus. Então, no caso, nós tínhamos a máquina trituradora para fazer reaproveitamento do resíduo da construção civil. Por que não termos uma alternativa para reaproveitar o pneu e fazer calçadas? Nós analisamos vários projetos que o pessoal reutiliza esse pneu, faz calçamento, porque o pneu descartado de maneira indevida, ele acumula água, tem o problema da dengue relacionado a ele vai para o rio, vai para o mar, tampa lá a questão da flora no oceano, então o prejuízo é muito grande. Outras questões que a gente tem que preocupar, e aqui na universidade nós estamos atentos, é a questão do descarte de lâmpadas fluorescentes. O descarte de lâmpadas fluorescentes ele é seríssimo, porque nós temos hoje a implantação dos sensores, né? Liga, desliga automático. Uhum. Só que o sensor ele economizou na conta de luz, mas ele aumentou a quantidade de lâmpadas queimadas. Uhum. Então não faz muito sentido se você está numa condição onde você aumenta a quantidade de resíduo, mas você não tem empresas para processar isso. Então nós temos essa dificuldade e tivemos que procurar fora, e aí o custo da logística desse material fica muito alto para os cofres públicos. Nós temos enfrentado essa dificuldade. Além das lâmpadas fluorescentes, dos pneus, o óleo de cozinha foi colocado, né, pelo... Bateria de celular, as pilhas... Exatamente isso. É uma infinidade. Projeto de pilha e bateria, que é o que eu queria colocar agora. Nós fizemos um trabalho, um geoprocessamento, georreferenciamos diversos pontos de coleta de pilha e bateria. Só que, ironicamente, ao se contratar a empresa para poder viabilizar o descarte,
Para vocês terem uma ideia, nós tivemos que utilizar no pré-projeto nosso, que foi implantado no ICIAG, foi até um projeto coordenado por uma colega de trabalho minha, Márcia Batistella, nós tivemos que descartar via correios, porque a partir dos correios nós teríamos a estimativa em um bloco, e aí nós multiplicamos para todos os blocos da universidade para saber o que, em valor estimado, nós teríamos de quantitativo de pilhas e baterias. Então, a preocupação com a pilha e bateria, a preocupação com as lâmpadas fluorescentes, com os pneus, com os óleos de cozinha, mas também os óleos lubrificantes. Leonir, a gente tem que citar também nesse debate a questão do biodegradável também. Biodegradável. A gente tem que falar também desse aumento do consumo da população ao biodegradável. Lembrando que é um produto que se desfaz num tempo curto, e sendo que o outro descartável o plástico demora 400 anos para se desfazer. Então, a gente tem que frisar nesse debate a questão do biodegradável, que é uma das formas que surgiram. E digo também, Leonir, a questão do Uberlândia é uma cidade grande, uma cidade, um polo. Nós lembramos que cada cidadão da nossa cidade, não é, Eduardo? Hoje, cada cidadão faz diariamente 700 gramas de lixo. Eduardo, é um problema seríssimo. Cada cidadão da nossa cidade, ele produz diariamente 700 gramas de lixo, vereador Davi. Então, de lixo ou de recicláveis? De lixo. Tudo junto. Que dá um total de 500 toneladas a dia. Você vê, um cidadão produz... Um cidadão produz 700 gramas de lixo por dia, incluindo tudo, e eu até pesquisei, tem uma cooperativa aqui em Uberlândia que recentemente recebeu um incentivo do BNDES, e um valor até alto para poder investir na cooperativa e com isso passar a recolher ainda mais reciclável e fazer moeda. Essa cooperativa da nossa cidade recolhe anualmente 259 mil toneladas. Então agora com esse incentivo acredito que vai dobrar esse recolhimento e vai diminuir menos reciclado na rua, esse reciclado que vai para o bueiro, que vai para o lixo. Porque lembrando, professor Eunir, Uberlândia é uma cidade grande cortada por pequenos córregos dentro do perímetro urbano. Esses córregos, Eduardo, se falando de meio ambiente, eles estão pedindo socorro. Socorro. Então, assim, a nossa consciência, falar dessa consciência vai muito além. Devemos lembrar também do biodegradável, desse produto que cada dia mais consome o espaço de casa. Licença. Você quer pegar o gancho? Eu pegar o gancho. Eu poderia passar para você só uma informação para enriquecer o que ele disse? Claro, pneu. Estamos aqui para isso. Recolhemos 10 carretas de pneu por semana em Uberlândia. Sai 7. Desculpa, fica 7, sai 3 no retorno porque hoje as fabricantes são obrigadas de alguns produtos recolher. Então eles recolhem 3 carretas por semana, está ficando 7. Nós já passou o depósito lá na cidade industrial de 100 mil pneus. Olha o problema, o tamanho do problema. O que nós vamos fazer com 100 mil pneus? Calçada. É uma solução. Nós até agora... Mas isso não ficaria mais caro? Assim, talvez não se faz pela viabilidade? Então, a gente está exatamente fazendo essa análise. A gente não sabe Já existem hoje projetos onde estão fazendo pistas de rolamento, como rodovias. Usando o pneu. E isso diminui, inclusive, o atrito da borracha. Então, melhora até para nós que andamos nos carros, pneu com pneu. Então, esse produto está sendo usado. Agora, a quantidade e tudo que a gente fala é caro, né? 30% mais caro o asfalto. Então, isso é o problema do país. Mas o que eu vejo no Brasil, que é muito importante que vocês falaram, das cooperativas. O país tem que incentivar a cooperativa. A cooperativa, ela coloca essa mão de obra desqualificada no mercado de trabalho. Foi o que o Eumir falou aqui, a importância de dar uma profissão para esse catador. Então a cooperativa, além dela qualificar a mão de obra, de dar oportunidade de trabalho, de dar dignidade para o ser humano, ela, além dela fazer isso, ela consegue receber recursos
Então, se a prefeitura às vezes não tem a condição de comprar uma máquina dessa da lâmpada, porque quando eu estava no DEMAI, a gente fazia esse descarte da lâmpada por empresa. E o que ele falou, a dificuldade de transporte para você levar essa lâmpada até o destino final, onde ela tem que ser demolida. Então, a cooperativa é muito importante, incentivar as cooperativas. Eu acho que isso começou em 2011 com o Vilmar, na época, né, como secretário. O Eduardo tem incentivado. Hoje aí nós temos seis cooperativas. Então, aproveitando o gancho aqui, falando sobre cooperativas, enfim, tem uma reportagem da Andréia Oliveira, que foi às ruas aí para mostrar um pouco, simplesmente, como que se faz a coleta seletiva em Uberlândia. O trabalho que é feito pela Secretaria da Coleta Seletiva em Uberlândia. Acompanhe. A coleta seletiva consiste na separação dos resíduos recicláveis. Eles são separados em papéis, plásticos, metais e vidros. Aqui em Uberlândia, a coleta é um programa da Prefeitura com gestão e logística da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O primeiro bairro a ser atendido pelo programa foi o Santa Mônica, em 2011, e atualmente a coleta seletiva abrange 35% do município, atendendo a 18 bairros. O volume de material coletado por mês é de aproximadamente 178 toneladas. Todo o material é recolhido por caminhões como este e é destinado para associações e cooperativas conveniadas ao programa. Ao todo, são 8 veículos que fazem o trabalho. Para saber os pontos de recolhimento na cidade, basta acessar o site da Prefeitura, que é www.uberlandia.mg.gov.br. Para que o trabalho continue dando certo, é necessário que a população faça a parte dela. Delma é um bom exemplo a ser seguido. Como em casa não tem a coleta, ela traz os materiais para o trabalho e faz questão de reciclar. Esse trabalho eu faço desde quando começou a reciclagem aqui em Uberlândia. Porque eu tenho mania de reciclar, eu reciclo tudo que eu vejo, sabe? Na minha casa é um saco de leite, saquinho de leite eu lavo, é tudo. Então, como na minha casa nem não passa a reciclagem, eu trago da minha casa para cá. A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade. Além de gerar renda para milhões de pessoas e economia para as empresas, também significa uma grande vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição dos solos e rios. Bom, secretário, a gente sabe que em 2010 eram 35%, se não me engano, da coleta seletiva. Hoje a gente avançou um pouco para 42%. Ainda falta muito, né? Seria possível um dia Uberlândia ter 100% de coleta seletiva? A proposta nossa até dezembro de 2015. Nós vamos continuar ampliando. Esse ano nós já entramos, como eu disse, em 2 bairros. E vamos continuar no decorrer do ano. Estamos com uma programação para chegar a 2015 atendendo toda a cidade. O que é interessante, porque aí também depende da gestão. O que nós fizemos? Nós não aumentamos o número de caminhões que está. Nós fizemos um trabalho junto a esse comitê que é responsável pelo colocou o GPS, mudou o caminho, diminuiu o número de quilômetros rodados, conseguiu os mesmos caminhões fazer mais bairro. Então nós estamos fazendo esse tipo de trabalho e temos certeza que até final de dezembro de 2015 a cidade esteja toda com coleta seletiva. Bom, vamos aqui, infelizmente o tempo é curto. Se a gente for discutir aqui, são 3, 4 programas só para falar de lixo e coleta seletiva. Mas eu vou deixar o espaço agora, então, o que cada um pensou nesse momento para falar, inclua na sua consideração final. E eu vou começar pelo vereador Rod. Obrigado pela presença mais uma vez, muito obrigado aqui, Rod. E está aí o espaço para você passar a sua mensagem, a sua consideração final. Bom, eu, no ensejo, quero dizer que debates como esse são de grande relevância, porque nós aqui em discussão absorvemos discernimento para que nós possamos, lá no Poder Legislativo, na Câmara Municipal, contrairmos projetos que venham melhorar tal debate que nós aqui propusemos e que isso venha somar na qualidade de vida da nossa população. Lembrando, cada cidadão da nossa cidade produz 700 gramas de lixo diariamente. Isso, se somarmos 700 mil habitantes, calcularmos a quantidade de lixo que produzimos dia a dia e o que se transforma em toneladas no final do mês, é assustador. Quero ressaltar que isso
para que isso possa ser amenizado, melhorar, o primeiro passo que nós devemos dar é a conscientização. Então, se cada um de nós nos conscientizarmos, começando a partir de mim, de você, que assiste esse debate, nós podemos diminuir essa grande crescente de lixo na cidade e essa questão de separação de lixo, reciclados, apoiarmos cada vez mais essas cooperativas que muito têm a nos fornecer na nossa cidade. Enfim, encerro, Fernando, agradecendo por essa participação, sabendo de que o nosso trabalho vai além da conscientização, mas que, acima de tudo, a conscientização. Que isso comece comigo, com você, com todos nós, com relação a essa questão do lixo e reciclado na nossa cidade. Que eu digo é o Onir Augusto, técnico da Prefeitura Universitária da UFO. Obrigado pela presença aqui, Onir. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com os senhores esse assunto, né, tão importante, tão necessário para nós. Eu acredito que a questão da conscientização ela é fundamental, mas a população muitas vezes carece de acesso às informações. Então, por mais que se faça um trabalho de educação ambiental, muitas vezes você não consegue atingir quem realmente precisa dessa informação. O pessoal das associações e cooperativas, eles estão tendo uma melhoria muito grande graças ao trabalho realizado pela Secretaria de Serviços Urbanos, parabenizar o secretário pelo excelente trabalho. Correto. E assim, é visível que Uberlândia hoje é uma cidade de referência no que diz respeito à coleta seletiva, e nós, assim, para mim é uma honra ter a oportunidade de estar pesquisando, estudando, implantando projetos, não só na Prefeitura Universitária, mas também via Pró-Reitoria de Extensão, pela Diretoria de Extensão da Universidade, então é bacana. Melhor ainda, contribuindo com a melhoria da cidade onde nós moramos. Sim, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, Eduardo Afonso, secretário de Serviços Urbanos, muito obrigado pela presença. O assunto é amplo, se fôssemos falar, mas a gente espera poder contar com a presença do senhor aqui novamente. Todas as vezes que for convidado, estarei aqui presente. Elmiro falou uma coisa muito importante, que falta informação para a população, que ela muitas vezes quer participar, quer se conscientizar, mas falta essa informação. E normalmente os espaços que é dado na televisão são reportagens de 30 segundos, um minuto e meio. Coisa rápida, né? E aqui nós falamos aqui, ó, praticamente uma hora. Uma hora sobre o tema. E ainda foi pouco, então, né? Quando abre essa oportunidade, nós estamos aqui discutindo, eu saí aqui com mais conhecimento do que cheguei, e eu tenho certeza que os ouvintes, os telespectadores também vão aproveitar tudo que foi dito aqui, e a gente torna, de fato, Uberlândia uma cidade educadora, Uberlândia uma cidade que a população tenha qualidade de vida. O que a gente espera é que o telespectador, além de nos assistir e ouvir os temas, que eles coloquem em prática o que a gente fala de bom para a melhoria da cidade aqui. Né, Davi? Tomás. Bom, na verdade, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre um assunto tão relevante, né? E quando nós chegamos aqui, nós achamos que o tempo era muito. E agora a gente viu que o tempo é pouco. Todos os programas são queria dizer o seguinte, nós temos hoje em Uberlândia um modelo de um aterro sanitário. Então, queria aí dar os parabéns, principalmente a Limpebras, está aqui o Eduardo Afonso, que sabe, conhece o trabalho que eles têm feito. Uberlândia hoje é o melhor aterro sanitário de Minas Gerais. E hoje Uberlândia produz, nós não falamos nisso aqui, eu tenho certeza que a maioria da população não sabe, produz energia elétrica para 20 mil pessoas com o gás do aterro sanitário. É uma parceria com a empresa italiana. É um projeto que eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado e é fantástico e lindo. Então, eu espero que a população de Uberlândia, Eduardo, uma hora tenha a oportunidade de conhecer esse projeto que existe hoje no aterro sanitário. É fantástico, é a coisa que eu vi de engenharia, eu como engenheiro civil, a melhor que eu vi até hoje no meu país. Então, eu acho que a população de Uberlândia vai ter a oportunidade de conhecer. E agora, a Limpebras, junto com a Secretaria, vai passar para 60 mil habitantes. A energia produzida no aterro vai atender a 60 mil habitantes. Então, hoje nós somos modelo no fornecimento do gás e da energia. O que a gente espera é que a gente possa ser também modelo no lixo. No reciclado. No reciclado.
Bom, então, muito obrigado a todos vocês e também a você que está em casa nos assistindo. Aqui o Câmara Debate fica por aqui, mas contamos com a sua colaboração, enviando aí críticas, sugestões de temas através do imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até o próximo programa.